Pessoal, continuando aí a matéria, então, aqui eu coloquei uma função, vamos calcular alguns limites aí, e aqui eu coloquei uma situação onde a gente vai precisar calcular o limite lateral. Então, como eu disse já, e a gente já viu em outras aulas, quando se pede para calcular o limite, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o x pelo valor indicado. Então, vamos lá, calcular o limite da função quando x tende a zero. Se x tende a zero, x é próximo a zero. E se ele é próximo a zero, ele é menor do que 2. Então, ele vai entrar nessa função aqui. Ó. Então, 2x menos 4 é a função que eu estou trabalhando nesse caso aqui. Né? E aí, substituindo x por zero, aqui vai dar 2 vezes 0 é 0, menos 4, terminou o exercício. Então, quando a gente calcula o limite, em alguns casos, como nesse aqui, a simples substituição do x por zero já gerou o resultado. Então, não tem a necessidade de se fazer o limite lateral. Então, a gente vai ter que perceber, dentro dos exercícios que a gente estiver resolvendo, se existe ou não a necessidade do limite lateral. Então, para cada exercício, você vai ter que fazer essa análise. Por exemplo, aqui, ó, limite da função quando x tende a 4. Se x é próximo de 4, seja maior ou menor do que 4, próximo de 4, ele é maior do que 2. Se ele é maior do que 2, a função para ele é essa aqui. Ó. Então, eu posso simplesmente substituir o x por 4 aqui. Ó. Substituir o x por 4 aqui, 4 ao quadrado 16, menos 1, 15, raiz de 15 é a resposta. Agora, observe isso aqui, ó, limite da função quando x tende a 2. Se x tende a 2, ele é próximo a 2. E se ele é próximo de 2, ele pode ser maior do que 2 ou menor do que 2. Só que isso aí tem problema. Porque para cada um deles eu vou ter que usar uma função distinta. Então eu não consigo resolver esse limite de forma direta. Eu preciso resolver esse limite usando a ideia de limites laterais. Então vamos pensar o 2 aqui. Ó. Então o x se aproxima de 2. Vamos imaginar que o x se aproxima pela esquerda ou pela direita. Né? Primeiro vamos trabalhar com a esquerda. Vamos imaginar o x se aproximando de 2 pela esquerda. Então esse menos aqui indica que o x se aproxima pela esquerda. Ou seja, o x é menor do que 2. Se o x é menor do que 2, a função para ele é essa aqui, ó, o 2x menos 4. Né? Então eu vou colocar no lugar do f de x o 2x menos 4. E vou substituir o x por 2. Então vai dar 2 vezes 2, 4, menos 4, deu 0. Agora, e se o x se aproxima de 2 pela direita? Então é esse mais aqui. Ou seja, se o x é maior do que 2. Então esse mais aqui indica x maior do que 2. Esse menos que x é menor do que 2. Mas nesse caso, se o x é maior do que 2, a função é essa aqui. Ó. Então eu vou usar no lugar do f de x essa função. Ponho 2 no lugar do x. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Então raiz de 3. Então, observa que à esquerda o limite da função quando x tende a 2 deu 0 e à direita deu raiz de 3. Como os dois valores são distintos, então eu posso afirmar que esse limite aqui ó, não existe. Então, como deu diferente, não existe o limite da função no ponto 2 aí. Então, é a questão de percepção. Para 0 e para 4 não precisou fazer limite lateral. Para o 2 precisou.